O Grêmio vence e encaminha o título do Campeonato Gaúcho e mostra força sobre o Internacional. Foi quase como uma vingança pelos acontecimentos do primeiro Grenal da temporada. Só que agora, o desfecho mostra o trabalho de Luiz Castro. A gente vai falar sobre um Grenal que terminou com goleada e que poderia ter sido maior do que o placar de 3-0. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre o primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho, o Clássico Grenal 450, 3-0 tricolor. Mas antes deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Foi aqui na Arena, com mais de 50 mil torcedores, que o Grêmio coloca uma mão na taça. O jogo da volta é no estádio Beira-Rio, mas a gente precisa parar e avaliar o contexto do duelo de hoje aqui no estádio gremista. Então vamos juntos, olhando os melhores momentos, pensar que Grenal a gente, primeiramente, pensa com muita frieza, né? Grenal é um jogo diferente, ainda mais um clássico como esse, onde o placar foi largo, teve desempenho, e teve desempenho em camadas diferentes, eu acho que a gente pode colocar assim. Porque o Grêmio começou o Grenal com muita organização, só que essa organização de um time sério, de um time compacto, bastante concentrado, ela não se traduziu em profundidade, ela não se traduziu em perigo. O Grêmio começou ali ajustando linhas, tinha uma postura bastante madura, se a gente comparar com outros jogos da temporada, sem dúvida nenhuma, mas faltava essa profundidade. Isso era um problema naquele 11 contra 11. O Grêmio controlou, só que controlou o espaço e não controlava o perigo. Esse é o melhor resumo. Era um time organizado, mas não era uma organização que gerava perigo, né? Não era um time incisivo, essa é a palavra. A bola circulou, o Inter se defendeu, fechou, desde o início a proposta colorada me pareceu muito clara, e o Grêmio não conseguiu entrar na área. Teve uma finalização de longe com o Amuso, mas a gente nem pode contar como um perigo real. Era um primeiro tempo de controle estrutural, e isso é um objeto de elogio para o Luiz Castro para o jogo de hoje. O clássico estava muito pesado emocionalmente, tá? Muito tenso. O Castro mostrou isso. Trouxe uma carga na mochila do primeiro Grenal. Mesmo que o discurso não fosse esse antes do jogo, ele mostrou desconforto, ele mostrou irritação. Eu acho que chegou no limite, tanto que no intervalo do jogo ele precisou ser contido por alguns jogadores para não correr o risco de ser expulso. Só que esse jogo tão emocional e tão equilibrado até a expulsão, ele teve esse objeto de análise que é fundamental, o cartão vermelho. O vermelho do Bernabei, ele é um divisor de águas. E não surge por acaso, tá? Não acho que esse vermelho tenha sido encontrado sem querer, acho que existe mérito do Grêmio, inclusive, no cartão vermelho. Mérito pelo contra-ataque bem montado, mérito pela velocidade e pela individualidade do Amuso, que é uma figura importante para o contexto do jogo. O Inter lá na frente cobrou uma falta muito mal executada, toma um contra-ataque, e o Amuso é derrubado, estava saindo cara a cara com o Rocher, a regra manda, é cartão vermelho, não existe discussão para isso. No 10 contra 11, ou no 11 contra 10, o Grêmio foi inteligente. Se o Grêmio não tinha profundidade antes, o Grêmio soube jogar o jogo com um jogador a mais. O Grêmio tinha organização antes da expulsão, e depois disso, passou a ter espaço. Espaço que o Pesolano, técnico do Inter, cedeu. Ele não mudou, e o Grêmio foi para cima. E foi para cima de uma forma que eu particularmente não esperava. O Grêmio teve contra-ataques. O Inter foi tão desorganizado que mesmo com um jogador a menos, cedeu contra-ataques. E convenhamos, isso é estranho, não é comum. Só que não é problema do Grêmio, né? Normalmente quando alguém está em inferioridade numérica, prefere fechar a linha, enfim, colocar todo mundo atrás da linha da bola. O Inter não fez isso. O Inter se desorganizou e o Grêmio foi muito eficiente. Teve 2 contra-ataques claros, aproveitou os 2, fez os gols, o enamorado, numa bela jogada, né? Nasce de escanteio, numa bela finalização, na verdade. E o gol decisivo para mim, o gol do Amuso, que é um gol de velocidade, de categoria. Foi um replay da expulsão, só que com a diferença que houve a finalização e o Rocher não buscou. Aliás, Amuso que foi protagonista completo desse jogo. Forçou a expulsão, marcou o segundo gol, ainda teve o cruzamento de letra, que foi bastante simbólico no segundo tempo, né? Porque tirou completamente o pouquinho de emocional que ainda restava no time do Inter. Ele foi o jogador da ruptura, o jogador da velocidade, o cara da profundidade, mesmo quando não havia. Eu acho que o Amuso ele pode ser tranquilamente colocado como o melhor em campo pelo lado do Grêmio.
E o primeiro tempo se terminou com um placar magro, né, deste cenário de um jogo estudado. O segundo mostra que o Grêmio poderia ter goleado o Inter aqui na Arena com um placar muito maior do que esse 3-0, porque o Grêmio, além de ter volume, levou perigo. O Rocher foi obrigado a fazer defesas importantes, tá? O terceiro gol que o Grêmio construiu nasce de uma pressão constante. O Grêmio em vários momentos subiu linhas, roubou bolas, e foi dessas roubadas que os contra-ataques surgiam, só que dessa vez a roubada do Arthur foi no campo de ataque. O Grêmio foi inteligente para jogar. Num segundo tempo, que convenhamos, se você parou para olhar o jogo, estava muito claro que o Inter estava feliz com o 2-0 e o Grêmio também, parecia que não ia sair nada. O Grêmio não queria arriscar aqueles 2-0. Tava ali num jogo, né, burocrático, tô feliz, tá 2-0, legal, e o Inter, tava fechado também. Numa dessas de subir a linha, de dar uma especulada, o Grêmio fez o terceiro, e é dessa ideia que eu venho com o conceito de cabia mais. Se o Grêmio pisa no acelerador, era mais um, mais dois, vai saber, poderia ser sim um placar histórico, poderia passar dos 4, porque o Inter desmoronou aqui na Arena, e o Grêmio, no quesito moral, estava muito superior e fazendo um jogo extremamente sério, tá? É importante deixar muito claro, eu não considero que tenha sido um jogo brilhante, não foi um jogo brilhante, foi um jogo competitivo, foi um jogo eficiente, foi um jogo maduro, que, na minha opinião, vale mais do que um jogo brilhante. Jogos brilhantes, tu faz ocasionalmente. Maturidade é algo que se constrói, maturidade é algo constante. E o Grêmio mostrou constância nos últimos jogos. O Grêmio mostrou maturidade. O Clássico Grenal ele não está separado dos jogos contra a Juventude, contra Atlético Mineiro. Ele é uma sequência, uma construção de equipe que vem sendo feita pelo técnico Luiz Castro. O Grêmio venceu com organização, venceu com inteligência e o Grêmio venceu com muito protagonismo. E é com essa ideia que o Tricolor vai para o Beira-Rio na próxima semana buscar o título do Campeonato Gaúcho dentro da casa do adversário. E com a possibilidade real de vencer o jogo lá. Porque o Grêmio mostra que é melhor. Aquilo que nós discutimos no início da temporada, de um Grêmio superior ao Inter e que meio que desfocou depois do primeiro Grenal da fase classificatória, agora está comprovado em campo. Em campo, as peças são melhores, as substituições nem se comparam. É um elenco melhor. Eu não estou dizendo que o Grêmio vai ser campeão brasileiro. Eu só estou dizendo que o Grêmio é, com muita tranquilidade, melhor que o Inter. E que pode ganhar no estádio Beira-Rio semana que vem. Isso é diferente de pensar que o título está resolvido. Porque se subir no salto, perde. Grenal é assim. O Grêmio subiu no salto no primeiro, tomou 4 dentro do Beira-Rio. Por isso é importante essa inteligência, essa maturidade e essa constância seguirem para o jogo da volta. Para o Grêmio erguer o caneco, sair com o título gaúcho e confirmar o primeiro objetivo do técnico Luiz Castro, que sempre foi dito, era o campeonato estadual. Pesolano estava certo, o Grêmio era favorito e o Castro é melhor que ele. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, eu quero teus comentários aqui embaixo, as tuas opiniões, eu leio uma por uma. A gente se vê. Tchau, tchau.